Bom dia, sejam bem-vindos. Aqui é o canal do GEGAD. Eu sou Leilson Monteiro. Está no ar mais uma edição do podcast Espiritismo Presente. O podcast produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Antônio Menino, número 203, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Atenção, em novo endereço, rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento da nossa cidade. Temporariamente no mês de novembro, estamos apenas com palestras públicas nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADESPírita. Hoje estamos recebendo Ricardo Magalhães, que vai falar sobre um ícone do Espiritismo. Quem foi Chico Xavier? Bom dia, Ricardo. Agora é com você. Bom dia a todos e a todas que participam deste podcast. É com grata satisfação que aqui nos encontramos novamente e desta feita com a tarefa mais difícil que outras, porque como colocar num tempo de 10, 12 minutos palavras que possam transmitir o que seja a superação de desafios, humildade, resignação, renúncia, disciplina, consolação. Só para começar. Pois é, estas palavras referem-se à personalidade ímpar de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Que possamos estar inspirados para relembrar, melhor dizendo, porque muito se falou, muito se escreveu e até hoje ainda acerca daquele que foi considerado o mineiro do século. Então, vamos começar dizendo que a intenção nossa é trazer frases, pensamentos, ideias que sempre foram estimulantes, sempre nos acrescentaram como verdadeiro discípulo, apóstolo da verdade, o grande divisor de águas do mundo espiritual para a humanidade, sem dúvida. E assim, antes de adentrarmos na nossa proposta, importa que possamos colocar algo da história antes de Chico Xavier se tornar o médium que o país conheceu. Mineiro de família pobre, Chico dizia ouvir espíritos aos 5 anos de idade. Afirmava conversar com a mãe, recém-falecida. Da madrinha com quem morava, ouviu um diagnóstico. Estaria louco. E ganhou uns corretivos, garfadas. Isso, golpes com garfo mesmo, no abdômen. Rita de Cássia, a madrinha, ainda o obrigava a lamber as feridas de um primo, para não falar mais daquelas maluquices de além. Órfão, maltratado e obrigado a trocar a escola pelo trabalho. Assim era o pequeno Chico Xavier. Pois bem, o médium Chico Xavier morreu em 2002, aos 92 anos, cumprindo uma profecia sua, quando disse: "Só vou morrer no dia em que o Brasil todo estiver feliz." Dizia Chico, não é? E morreu mesmo, porque o médium teve uma parada cardíaca no dia 30 de junho, horas antes de o Brasil ganhar a Copa do Mundo de futebol. E assim, para que possamos compreender a magnitude e a complexidade em que nós temos de colocar palavras nossas para falar de Chico Xavier, colocarei aqui algumas palavras dele mesmo,
acerca de temas como foi falado há pouco, que o representaria, como renúncia, desafio, humildade, simplicidade. Pois bem, quando ele dizia assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então veja que os desafios nunca foram obstáculos para ele. E ele sempre falava também na humildade. E quando dizia assim: partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim, em matéria de dinheiro, simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas? Os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. Sapatos eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se não fiz mais é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. E importante vermos como ele se colocava na questão da mediunidade, dele como médio. E veja que lição. Ele dizia assim: quanto a mim, sou apenas médium, e médium muito falho. E os médios seguem-se uns aos outros perante o tempo. Não me sinto em tarefa especial que exija um continuador específico. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como uma grama. Quando uma desaparece, outra vai surgindo. Um iluminado? Ele dizia, não, uma tomada entre dois mundos. Porta-voz de Deus? Ele dizia, uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos. Apóstolo? Ele dizia, não, Cisco Xavier. Sucessores? E ele dizia, essa frase é muito interessante, morre um capim, nasce outro. Quantas lições nestas palavras de Chico e nos trazem um grande alerta para nós que militamos ou estamos, porventura, tendo esses mínimos ensaios mediúnicos nesse caminho que requer muita abnegação. E ele também dizia, cumpra seu dever, independente do que a vida lhe imponha. Diz que certa vez um amigo abordou o médium e perguntou-lhe quem seria o homem mais rico. Ele respondeu sem vacilar, para mim, o homem mais rico é o que tem menos necessidades. No que o amigo redarguiu com outra questão. E o homem mais justo e sábio? Ele disse, o homem mais justo e sábio é o que cumpre com o seu dever. Mas o que você está me dizendo é o óbvio, disse o amigo. Então o médium, inspirado por Emmanuel, respondeu, meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. O nosso problema é justamente este. Queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio da terra. Quanta sabedoria nessas questões. E nos estimula, é um grande refrigério para a nossa alma. E aí na questão da disciplina é interessante, quando ele vai dizer, só a disciplina te leva ao êxito. Ele diz que, e nós sabemos dessa história, não é? No primeiro encontro que teve com o médium, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, trouxe a seguinte lição. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E ele diz, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Emmanuel diz, perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Por que o protetor se calasse, o rapaz perguntou,
qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Para termos uma ideia da grandeza espiritual deste mentor espiritual que se apresentou a Chico Xavier, é interessante sabermos que Emmanuel disse que, na intenção que tinha de trabalhar com Chico durante muito tempo, mas alertou que ele deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse ainda mais a Chico que se algo Emmanuel, ele aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que Chico deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Interessante que a segurança, e aquela frase que conhecemos, né? Quem não deve, não teme. A certeza de estar trilhando a mediunidade com Jesus. E aí já nos dá uma ideia clara de como agem os bons espíritos, os espíritos superiores. E na questão da obediência, disciplina, não é? Ele diz assim: sem obediência, sem disciplina, eu não acredito em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona seu posto pedindo férias, as árvores não reclamam da dilapidação de que são vítimas, os rios não protestam contra a poluição. E aí, outro ponto para avançarmos, o que está no próprio lema do Evangelho, não é? Segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Quando ele diz assim: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os Espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. Outro ponto para colocarmos é a questão de uma frase sempre utilizada por Emmanuel. Chico também transmitia isso, não é? Quando dizia: todo dia uma nova oportunidade. E essa frase, muito conhecida no meio, quando ele diz: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Como dito a princípio, falar de Chico Xavier, se tivéssemos o dia todo, ainda seria pouco. Por isso, apenas as reflexões do que foi dito, para que estejamos instigados a buscá-lo pelas obras sérias, pelas várias entrevistas, pela obra, como ele disse, que não era dele, mas não deixa de representá-lo como um médium fiel ao mandato com Jesus, porque a caridade, a consolação, sempre foi a marca de Chico. Grato pela atenção, que possamos seguirmos melhores, fazendo realmente, a partir de hoje, um novo fim para as nossas trajetórias, porque o que já passou ficará como exemplo e estrutura de nossa própria edificação humana e espiritual. Agradecemos a Ricardo Magalhães pelas explanações no podcast desse domingo. Lembrando a todos que estamos em novo endereço, na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, próximo ao convento. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, teremos reunião pública presencial. Teremos Letícia, do Lar de Jesus, continuando o estudo do Evangelho o Evangelho de Marcos por Emmanuel, né? Evangelho de Marcos com as interpretações de Emmanuel, capítulo 5, versículo 9. Próxima quarta-feira, Letícia, do Lar de Jesus. Lembrando que aos domingos também temos o Evangelho no Lar. Acontece às 18 horas ao vivo. Você pode participar através do link que disponibilizamos nas nossas redes sociais. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Bom dia.